Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, todos aqui muito bem-vindos ao canal. Hoje estamos aqui para bater um papo muito que gostoso com Anderson Magalhães, né, atual rei do Carnaval da cidade de Maricá e também diretor de passista da Acadêmicos do Cumbango, que apresentou um trabalho maravilhoso na última feijoada naquela quadra, com as suas passistas, ele hoje que dirige, é da comunidade, né, daquela região ali. Anderson, então, veio aqui bater um papo sobre a sua história no Carnaval, né? Como o canal é Falando de Carnaval, nosso papo aqui sempre está norteado nesse patamar do Carnaval. Então, Anderson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, vamos bater esse papo aqui gostoso, falar um pouco dessa sua história, dessa sua trajetória, você que é um jovem, né? Está aí trilhando um caminho maravilhoso, hoje dirigente lá na Cumbango. Então, pode se dirigir aí, Anderson, ao nosso público, né, e se apresentar a eles, e aí a gente vai aqui desenrolar o bate-papo com você. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo conversar um pouco sobre a minha história, sobre a história que me fez chegar até hoje aqui para conversar com vocês. A minha história é um pouco mais que conquistada, né? Eu sempre corri atrás do meu querer. Hoje, graças a Deus, como ele falou, estou na Acadêmicos do Cumbango como diretor da ala de passista, é um sonho, né? E venho hoje para poder bater um papinho sobre o que significa essa coroa para mim, Sim. o que significa ser diretor de uma ala de passista, o que ainda vem pela frente, porque o sonho nunca acaba, o sonho de um sambista nunca acaba. Tá, né? sempre se renovando. Sempre se renovando, então eu fico muito feliz pelo convite, né? Em agradecimento comum, isso é muito carinhoso para mim, da sua parte, que já é meu amigo de samba, Sim. já há um tempo, já olha meu trabalho há um tempo. Claro. Então, hoje estou muito feliz de estar aqui presente, né? Para poder bater esse papo com você. Então, antes, a gente vai começar o seguinte. Você tem uma história brilhante, a gente tem uma pauta aqui enorme com você, mas a gente vai galgar aqui alguns pontos. Inicialmente, né, vamos começar por um ponto que eu acho que é ultra importante. Você concorreu, né, ao rei do Carnaval de Niterói e hoje você é rei do Carnaval da cidade de Maricá, que tem um espetáculo enorme na questão do Carnaval, né, porque Maricá tem uma pujança enorme, o Carnaval de lá é muito bem organizado, com a intervenção do poder público local, entendendo que a cultura do Carnaval é importante. Eles hoje estão com uma escola desfilante na Marquês de Sapucaí, estreia 2024 na Marquês de Sapucaí, o que você também tem participação nisso. Mas eu queria voltar aqui, Anderson, depois a gente entra na sua história, por exemplo, porque caminhando pela quadra da Cumbango, né, olha, eu vi esse menino chegar aqui muito pequenininho e tudo mais, a gente vai caminhar nisso. Mas eu queria falar de um espetáculo muito interessante, Anderson. Você tem uma foto no canal do Data Vênia, que é uma foto linda e muito que emblemática, né? Nós já falamos pessoalmente com você sobre isso, mas eu queria falar do Anderson participando daquele campeonato de 2022, onde você concorreu a rei, e falar daquela sua fantasia, que eu acho que é interessante também para o nosso público saber assim, a constituição daquela fantasia. E daí a gente vai desdobrar uma série de assuntos aqui, mas fala daquela fantasia que você concorreu antes. Então, eu concorri em Niterói, né, no concurso. Eu já venho 3 anos concorrendo em Niterói. Eu sempre digo que eu sempre bato na trave em Niterói, né, mas futuramente, né, eu vou voltar a concorrer em Niterói. Claro. Para mim, o concurso do Carnaval de Niterói é basicamente a minha história, porque eu tenho o primeiro ano quando eu era um pouco menor, tenho o segundo ano, né, que eu já estava um pouco mais maduro, e o meu terceiro ano, que foi o último carnaval, que eu já estava mais preparado, mas eu ainda senti que eu ainda não estava tão preparado assim. Aquela fantasia, Paulo Boia, ela representa uma ideia minha, foi criada por mim aquela roupa, que eu queria fazer uma coisa e fiz outra, né? É uma fantasia, ela lembra um perrô, né? Um perrô, isso. A ideia do Rei Momo, ela vem bem lá atrás mesmo, e eu quis misturar o Rei Momo com a história do perrô, né? Legal. Em vermelho e dourado. Linda né? fantasia, passagem. Essa roupa, eu queria colocar uma máscara para representar o baile de máscara antigo, daquela época, que tinha mais
máscaras, Um que o glamour Rei ali Momo, por trás. ele já usava às vezes vinha de máscara, às vezes não vinha, porque o Rei Momo ali era para animar o rei, a ideia de animar o rei. Então, eu quis trazer essa ideia, a mistura do Perrault, da Colombina, que é a história mesmo do carnaval, e misturar com o Rei Momo, que é a história mesmo de como era uma representação do rei, que hoje nos dá a origem do samba, né? Porque a gente sabe que o Rei Momo, a rainha, representa o carnaval, mas não sabe como que isso Chegou até ali. como que juntou uma história com a outra para dizer, não, o Rei Momo vai ser o dono da festa. E você foi pesquisar, então, por isso? Pesquisei. Pô, que legal. Então, quer dizer, você foi um pouco além da coisa pura e simplesmente estética. De fantasia. De fantasia. Quer dizer, você traduzia na sua fantasia a questão histórica da constituição do Rei Momo, né? Exatamente. Por isso que impactou muitas pessoas e você também. Que você conseguiu ver o personagem ali que eu queria que as pessoas vissem. Entendeu? Um Rei Momo em traje de Perrault. De Perrault. Sim, só que o Perrault ele teve várias mudanças ao longo do tempo. Às vezes Perrault aparecia em preto e branco e às vezes Perrault ele aparecia colorido por causa da Colombina, porque a Colombina sempre foi colorida. E ele sempre se apaixonou pela Colombina. Ele era apaixonado pela Colombina. Então eu quis trazer essa ideia também, que ele tivesse uma outra cor. Então né? hoje, Anderson, você está desmistificando, por exemplo, talvez algo que os jurados na época não tenham percebido. Não perceberam. Porque, assim, não estava ali pura e simplesmente a disputa, mas sim uma representação do que era. Sim. Então, assim, a gente, é óbvio, né? A gente com um olhar um pouco mais de historiador, né? Que é um pouco do meu caso, eu sou historiador, a gente, quando olha uma coisa, olha com esse olhar histórico, né? Então, assim, o que eu percebi, e por isso que a gente inicia batendo papo sobre aquela fantasia, é o que eu percebi que ela, para além daquela representação em si, né, e da questão propriamente de estética, eu acho que era a questão da história que você estava ali representando, né? E também a primeira roupa, ela também representava, não sei se você lembra, que foi até que eu usei ontem na Acadêmicos do Cubango, no domingo na Cubango. Ela era uma roupa preta embaixo e trajava um colorido por cima. O que ela queria dizer? Um africano. O africano ele tem várias histórias negras da sua história ao longo do tempo, mas ela tem outras histórias também que é colorida do negro. O negro não é só a sofrência da escravatura. O negro ele tem outras histórias bonitas, que uma é o carnaval. Entendi. Que a gente traz o carnaval, a gente fala muito de negro, da história negra, né? A parte ruim, a parte sofrida, né? Mas o negro também tem a parte boa, né? A parte que hoje é a nossa cultura popular. E é o que a gente tenta exaltar a partir do carnaval, né? Exatamente. Essas ações, por exemplo, de reis, rainhas, né? Exatamente. Essas figuras que também são simbólicas para esse estado do negro e não somente a desgraça ou a miséria, por exemplo, retratada muitas vezes. Então a minha roupa era um traje preto por baixo, que dava a ideia do sofrimento negro, e a parte colorida, né, que vinha da cor, do colorido, do estampado, que o negro sempre via aquela estampa como se fosse uma situação de liberdade. Então, acho que nesse preâmbulo que você faz sobre essa questão dos concursos, é importante, então, que haja uma apresentação, né, o que não aconteceu, pelo menos no concurso, é uma apresentação daquele ator que vai estar ali representando, né, e concorrendo ao prêmio, de que ele falasse um pouco do que é a fantasia, onde é que ele pontuou a questão, porque seria um diferencial para você. Eu queria muito que fizesse uma pergunta, essa aqui é a roupa, que é a parte negra, né, que é a calça, e a parte de cima é o colorido, né? Então eu queria muito que fosse essa pergunta para mim em relação a roupa, né? Que eu estaria, eu acho que com um ponto positivo, né, no concurso. Mas teve muitas pessoas que entenderam. Entenderam a situação, o que eu queria representar. E isso, eu acho que cada ano é uma ideia, cada concurso é uma ideia. Não, mas que fica aqui também registrado, e é importante, porque falando de carnaval, esse programa,
ele tem justamente também essa peculiaridade de poder ajudar também, de certa forma, a expressar essa ideia, por exemplo, que você quis expressar naquela Sim. roupa. E isso vai fazendo com que também esses atores e os jurados comecem também a entender que não é só o dançar, não é só a dança artística, por exemplo, ali, mas sim a roupa, né, ela tem também todo, e no seu caso, tem toda uma história, né? Você estava ali com uma roupa que representava muito bem o cargo cujo qual você estava ali concorrendo, né? Mas eu acho que aí, Anderson, o fato de concorrer, né, a qualquer prêmio, essa capacidade de você poder se inscrever no concurso, ela já é uma vitória. Para mim, sim. Porque poucas pessoas até se inscrevem para concorrer. E é muito bom quando a gente abre um determinado concurso e tem pessoas concorrendo a ele. Né? Isso é de tal qual importância, porque se você não tem concorrente, a impressão que se tem é que a coisa não tem valor. Né? Então, aquele que se dispõe a concorrer aquele cargo colocado à disposição, ele já é um vitorioso. Ele pode não receber o prêmio, né, aquela finalização, mas ele já é um vitorioso. Né? E aí a gente entra na vitória de Maricá. Né? Você hoje é rei do Carnaval de Maricá, está aí a sua coroa, está aí a sua faixa. Né? Como é que foi isso, o Anderson? Então, assim que eu perdi, né? Que eu não digo perdi, eu acho que eu não fui o rei da festa que a cidade... Naquele momento, mas viram outros concursos. Que a cidade queria naquele momento. Eu tive um apoio de pessoas, muitas pessoas mandaram mensagem para mim dizendo que não era para me desistir. Só que as pessoas algumas pessoas realmente não me conhecem. Que eu não desisto tão fácil assim do carnaval. O carnaval é minha vida, é a minha história. Eu tô, como a gente falou, ainda vai conversar um pouco da minha história. Mas eu falei, não vou desistir. Né? E aí apareceu, né, a inscrição para o concurso da Corte de Maricá. Falei, acho que agora é a hora se eu quero ser rei, não importa se não é a minha cidade, se a minha cidade eu moro no Niterói, mas eu amo carnaval. E aí, né, conversei, né, com as pessoas da minha família, se todo mundo me apoiava, se poderia me ajudar. E aí cada um começou a correr, né, da forma que podia para conquistar, né, para conquistar minha coroa. E aí fui, né, me inscrevi, né, até nesse dia conversei com pessoas lá da secretaria, porque algumas pessoas que eram da cidade não estavam mais acreditando no concurso, que essa é real. E aí é onde a gente chegou, né? Não estava mais acreditando no concurso, mas eu acreditava no concurso, sabe? Mesmo não sendo da cidade, enfim. Porque lá tinha muita ideia de que a corte era sempre a mesma, que os que ganhavam eram sempre os mesmos. E isso apodrece muito o concurso. Porque eu acho que a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas. Como eu não vou renovar em Maricá, acho que na cidade tem pessoas que merecem esse título também. Bacana, você teve o teu reinado. Sim, porque o rei, ele vai ser sempre rei. Eu sou rei 2023, 2024 você é o rei 2023. Sempre. Então, a minha ideia foi... Uma vez rei, sempre rei. Isso. E eu conversei com algumas pessoas e falei, olha, há essa ideia de pessoas que vêm de outros lugares para participar do concurso e vai bem e não ganha porque outras pessoas, como que vai ser isso? Como que vai ser esse concurso? Porque eu sou muito claro, Paulo Boel. Eu acho que a gente tenta entrar para ganhar, mas não tenta entrar para ser roubado. Para ser roubado. Né? E carnaval tem muito isso, a gente conhece, a gente trabalha já carnaval, a gente sabe disso. Então eu conversei com pessoas, não, olha, esse ano a gente tem uma outra ideia, uma outra vontade, e pode concorrer. Vamos fazer um bom trabalho. Se você for o melhor, você vai ser o melhor e vai ganhar. E aí começamos a juntar fichas, né? Pensar em levar pessoas para Maricá, porque não é fácil. Eu moro moro em Niterói e concorrer em outra cidade né? não é muito fácil. E aí apesar de ser do lado aqui, né? Maricá. Comecei a pensar, até que eu tenho uma casa em Maricá, tenho amigos em Maricá. Tem domicílio lá, né? Isso, tenho casa em Maricá. E aí comecei a
a ver o que eu iria fazer, a planejar, porque a gente começa a planejar tudo de novo. É um outro concurso, é uma outra ideia, é um outro carnaval. E participei. Uma outra roupa. Isso, participei e, graças a Deus, ganhei. Justamente, quem entrou na corte foi justamente. Eu acho que é bom deixar bem claro e ser justo. E não ser da cidade não me fez não ter um bom trabalho na cidade. Não morar, que eu falo, trabalhar, ser da cidade, natural da cidade, não fez eu não fazer um bom trabalho. Eu estava todos os dias de carnaval na cidade. Eu participei de praticamente todos os blocos da cidade. Praticamente todos. Foi desgastante. Porque Maricá é muito grande. Tem um bloco em Itaipuaçu, tem um bloco no centro, tem um bloco em Ponta Negra. Então, tipo assim, a distância que tinha de um bloco para o outro era muito grande. Você sair de Itaipuaçu e ir para Ponta Negra é muito, muito, muito. E às vezes tem 2, 3 no mesmo dia. Sim. Não, na verdade tem bloco na cidade toda. A gente não conseguiu ir para todos. A gente foi o que a prefeitura nos pediu e muito mais. Teve um dia no centro que a prefeitura me pediu para a gente ir em um bloco. E teve outro bloco que uma pessoa entrou em contato com a gente, perguntou se a gente podia ir, que era o bloco da diversidade. E eu fui e falei, não, a gente vai nesse bloco e vamos no bloco da diversidade. Um pouquinho ali. Aí daqui a pouco, quando a minha corte viu, já estava aparecendo outro bloco de um lado, outro bloco de outro, juntou 3, 4 blocos na mesma rua. Mesmo assim, circuito ali. Porque ali no centro tem uma igreja, né? Então veio um bloco de um lado, um bloco de outro, um bloco de outro. Eu falei, meu Deus. Mas aí foi um pouquinho um pouquinho outro. Porque as pessoas querem tirar uma foto. Exatamente. Acho que a corte é isso. Eu entendo que ao longo do tempo as pessoas se perderam um pouco do que é o rei do carnaval e a rainha do carnaval e as princesas, né? O prefeito entrega a chave da cidade pra gente. A gente é um símbolo do prefeito nessa tempo de festa, né? Então acho que meio que se perdeu ainda um pouco de entregar a chave da cidade. Eu acho que a gente está tendo essa conversa, espero que essa conversa vá muito longe. Prefeitos, entreguem a chave da cidade para os seus... Que é um ato simbólico bastante importante. Importante, né? É uma ideia importante de anos. Entregue a chave da cidade para os seus... O Eduardo Paz faz isso lá no Rio. Ele vai lá com aquela chave grande. Ele é um entusiasta do carnaval. Sim, porque ele sabe a ideia, o que traz isso. Para o passista, para o sambista, para as pessoas que estão ali em volta. Esse ato simbólico ele tem uma importância eu acho grande. muito bonito. Então, eu acho que se perde um pouco, mas se acha em outros pontos também, né? Eu tive muita parceria da cidade de Maricá. É uma cidade que está crescendo muito. A segunda cidade que cresceu na pesquisa do IBGE foi Maricá e Rio das Ostras, né? E as pessoas falando super bem. A cidade está muito bacana, inclusive na questão do carnaval. Parabéns aí ao Fabiano Horta, né? E também o ex-prefeito de lá, o Quaquá, que tão logo tomou posse lá em Brasília, ele criou a frente parlamentar do carnaval em Brasília. Sim. Né? Assim, rapidamente, quer dizer, tanto imbuído com a situação do carnaval que ele criou a frente lá. A Zeidan criou aqui na Alerj, quer dizer assim, e Zeidan também é oriunda lá de Maricá. Quer dizer, não perderam tempo em se articular no entorno de Maricá, né? Eles sabem que quanto é importante o carnaval para o sambista, e eu acho que essa ideia valoriza os trabalhadores do carnaval, né? Porque tem muitas pessoas que trabalham para o carnaval, vivem do carnaval. Eu infelizmente ainda não vivo, mas quero viver do carnaval porque é minha arte, é minha cultura. Mas tem pessoas que vivem. Eu tenho hoje apoio da Thay Rodrigues, que é a rainha do carnaval 2022 de Rio de Janeiro. Um beijo pelo carinho de sempre, que eu amo essa mulher. Acho que ela foi uma das pessoas que me deu apoio, né, de estar hoje na corte, né, que ela foi uma das juradas. E ela, apesar que ela também foi jurada em Niterói, e ela por ela ser minha amiga, ela acho que foi muito justo não ter me dado em Niterói. Você vê que a amizade não tem nada a ver com carnaval. Ela não te deu aqui em Niterói. Exatamente. Então, chegou o meu tempo em Maricá. Então, acho que a gente tem que entender o justo do carnaval, né? E eu sou muito justo, Renato Metelo, que é o atual rei do carnaval de Niterói. Ele mereceu muito ter essa coroa. O menino eu conheço há milhares de anos, Por da Pedra, né, que eu desfilei na época com ele.
hoje somos amigos, então, tipo assim, não tem isso. Competição é ali no palco. Claro, saiu dali, acabou. E você está preparado para a próxima competição. Estamos se preparando. Não sei ainda se realmente vou vir num carnaval para concorrer em Niterói esse ano, devido à minha escola, a responsabilidade. Você vai com uma responsabilidade enorme lá. Enorme. Né? E isso vai te tomar tempo, né? Trabalhar com algumas meninas novas. Então isso me toma tempo mesmo, você ser rei. Porque também é o meu sonho ser diretor de uma ala de passista. Quer dizer, você contemplou dois. Você é rei do carnaval, que independentemente, por exemplo, de ser rei de Maricá, você é rei. Rei é rei em qualquer lugar. Rei Charles chega em qualquer lugar, é rei. Rei da Escócia, rei de não sei onde, em qualquer lugar o cara é rei. Exatamente. Acabou. E ela, a Thay, voltando na Thay Rodrigues, né? Ela foi uma das pessoas que me apoiou muito. Incentivou. Falou, não, Anderson, não desiste. E até então eu não sabia que ela seria jurada lá de Maricá. Pra você ver que a amizade não tem isso. Acho que lá ela é rainha, né? Ela foi como rainha, né? Como jurada. E fora de qualquer coisa, hoje, né? Graças a Deus, ela é minha amiga, ela é madrinha da ala de passista da Cubango. E tô aí pra... Trocando barco, né? Então, porque viva o rei! Eu acho que é isso, carnaval é isso. Tem os seus dentros e tem a parte de fora também. Não, acho que é legal, eu acho que é muito bem-vindo, antes. Você é jovem, né? Você trilha esse caminho, não é de hoje, né? Eu pude, por exemplo, conversar com algumas pessoas lá na quadra da Cubango, né? E é onde elas depositaram essa confiança do tempo, de quando você chegou na escola, pequenininho e tudo mais. E hoje, nessa grande recomposição da escola, né? Você ser alçado ao cargo de diretor de passista da escola, né? A escola que está com uma garra, uma escola que tem um piso muito interessante, né? Você conhece bem esse piso, porque você é oriundo dali, e isso faz de você, por exemplo, né? Um diretor com uma enorme responsabilidade. Então, eu queria falar um pouco disso, dessa sua chegada jovem na Cubango e a sua passagem até o estado hoje, cujo qual você se encontra como diretor de passista, comandando aquelas meninas lindas, e que nós, aqui do canal, que fizemos a cobertura, está até aí passando aí a cobertura lá do evento, né? Nós que fizemos a cobertura do evento, podemos ver isso lá em loco, né? O trabalho que você está desenvolvendo, o sincronismo entre as meninas, a questão, por exemplo, da coreografia que você está montando, enfim, me fala um pouco dessa sua chegada, desse seu crescimento e desenvolvimento dentro da Cubango. Então, eu sempre fui cubango, né? Eu sempre falo isso, desde a barriga da minha mãe. A minha família, ela foi uma das fundadoras, né, da escola. A minha avó já era da escola, foi uma das senhoras que ajudaram, né, a fundação, parte religiosa da escola, junto com a mãe Luzinha, que foi a principal mãe, né, preta velha da escola. E a minha avó foi uma das que ajudaram ali a construir hoje a Cubango, né? Que a gente dá o nome de Cubango, né? No carnaval. E a minha mãe, ela sempre foi minha incentivadora. A primeira pessoa que teve o olhar de sambista para mim foi minha mãe. Minha mãe já saía na Cubango, né? Desde pequena também, então acho que vem de geração em geração. E eu chorava para minha mãe que eu queria ir para o Cubango, desde 6 anos de idade. Aí minha mãe e meu irmão no tamborim, né? Porque meu irmão também começou muito cedo. Né? Seu irmão hoje é ritmista lá ainda? Não, meu irmão hoje, por causa da família dele, ele tá afastado, mas meu irmão ama Cubango como eu. Que legal. As novidades da Cubango é o que passo pro meu irmão. E aí, quando eu era pequeno, minha mãe via que aquela necessidade de eu estar ali era muito grande até pro meu desenvolvimento pequeno. Social, né? Cultural. E aí, a primeira vez que eu fui, né, a Cubango, na quadra mesmo real, a moça lá, né, que na época virou minha diretora, a Vaninha, não, bota esse menino aqui, vem como passista mirim. E aí... Você já entra como passista? Como passista mirim. Eu sempre fui passista, eu nunca participei da ala das crianças. Caramba. Sempre, Cubango tinha a ala mirim, né, que a de 6 anos era 7. Mas eu entrei com 6. Era de 7 anos até aos seus 15, 16 anos. Quando de 15 para 16 anos, você passava para a ala adulta.
que era com a tia Denide. Então, de 6 até os meus 16 anos, você ficou desfilando eu fiquei na ala de passista mirim, que bacana, com a tia Vaninha. Então, uma história aí bacana. Né? Aí eu tenho até fotos nas minhas redes sociais, mostrando eu pequenininho mesmo na Cubango. E aí, quando cheguei aos meus 16, foi quando eu passei para a ala da tia Denide. Né? E lá sempre foi muito tia, tio, né? Porque a gente ainda fala tia Vaninha, tia Denide, porque são pessoas que viram a gente crescer. E aí, aí mudaram os diretores, né? Porque na gestão era a gestão Pelé, desde pequeno, eu sempre fui da gestão Pelé desde pequeno, aí depois mudou pro Belisário e, né, aí mudaram os diretores, a tia Vaninha saiu, a Denide, mas sempre foi. E hoje essas pessoas sabem que você está lá, por exemplo, na escola? Sim, elas estavam lá na feijoada, me apoiando. Que legal. Me dando toques, a tia Vaninha o tempo todo me dando toques. Que ela hoje, eu antigamente era muito fã do trabalho dela e hoje ela é minha fã. E nós somos fãs juntos, né? Outro. Eu me inspiro muito ao trabalho da tia Vaninha, porque ela tinha um trabalho social muito grande com as crianças. Qual é o trabalho social? É que se você não passasse na escola, você não desfilava. Uma coisa então, com a outra. ela sempre fez entender que ser passista é um hobby e não um trabalho, entendeu? Então, tipo, a Vaninha ela tinha um trabalho social porque eu sempre fui muito pobre. Eu sou muito claro dizer isso. Eu sempre não passei necessidade. Minha mãe nunca deixou eu passar necessidade, mas eu não tive um pai para cuidar de mim, né? Então minha mãe sempre correu atrás para cuidar de mim sozinho. Então as festas que eu tinha de aniversário era na Cubango. Então, era o quintal da casa. Era como se fosse o quintal da minha casa. Então a Vaninha que ela fazia, juntava todas as mães das crianças. O único de agosto era eu, de aniversário, né? Que bom! O bolo era só pra meu. você. Então ela juntava com as mães, todo mês tinha aniversário de um passista. Então todo ano o meu aniversário era na Cubango. Então legal, era um projeto social muito grande que a Vaninha fazia, né? Com a criança, né? Hoje eu fico muito feliz por esse trabalho, porque talvez a gente não sabe os caminhos que uma criança tem. Né? Então... Que bom, né? Que você tenha tido esse caminho, né? Exatamente. Então, ela foi muito importante. A dona Vaninha, né? Tia Vaninha foi muito importante. Um beijo aí carinhoso aí, tia Vaninha. E a minha ideia para hoje na Cubango é o espelho dela, né? Jovens têm que estudar, ela ia na escola, Paulo. Ela ia na escola para ver boletim, ela ia, porque na época ela trabalhava com esses negócios do Estado mesmo. Entendi. Então, na área social, especialmente. Isso, área social mesmo. Então ela já ia na escola mesmo. Então ela ia no Machado, Doutor Memória, outras escolas mesmo. Fazia ali um censo ali da rapaziada dela. Consegue ver que esse aluno aqui pra mim, ele é tal da turma. Então ela tinha esse cuidado com todos os passistas. Quando a gente tava ruim, a gente falava assim, a Vaninha vai saber que eu tô com uma nota ruim. Ai, meu Deus, e agora? E aí quando ela chegava na escola, a gente ficava assim, ai, meu Deus, será que ela vai me tirar da aula? Porque a gente sentia prazer daquilo ali. Então a gente unia aquilo ali de escola com hobby e com o amor que a gente tinha para aquilo tudo ali. Né? Caramba, então é muito interessante. Então você tem aí uma gratidão enorme à tia Vaninha. Né? Exatamente. Hoje o que eu corro atrás, né, meu pessoal, né, pela minha formação, eu posso dizer que o pontapé foi a Cubango que me deu. Que bacana, né? Foi o E caminho. você volta lá hoje para estruturar. E como é que estão as meninas lá? O que a gente tem visto bastante bacana. Tem coreografia, tem uma série de coisas que você está aplicando. Então, eu estou há um mês e pouquinho, né, como diretor. Estou como diretor, não serei eterno. Que a Cubango hoje, o Pablo, né, o Pablo Coutinho, presidente da escola, teve um outro olhar. Eu não imaginava, juro que eu não imaginava. Ele teve um olhar para mim, diferenciado. Ele falou, Anderson, acho que você é capaz de assumir uma ala que você está há muito tempo, desde 6 anos de idade. São 20 anos. 6 anos de idade? Eu tenho 26, são 20 anos de ala da Cubango. E
Ele falou, E vambora. ele, com certeza, que Pablo também chega ali, por exemplo, miúdo, ali pela bateria, Exatamente. se mexendo ali por dentro, ali, quer dizer... Exatamente. Ele se viu, acho, Sim. né? Ele se viu e falou assim, Anderson, vambora. E aí comecei já a pensar no projeto, quem poderia ter de apoio, porque a gente não faz Te nada ajudar, sozinho. né? Claro. E aí comecei a pensar no trabalho. E aí veio a Thay Rodrigues, né, na minha cabeça, que ela poderia... Porque a minha ideia de como ser diretor não é só ser diretor de samba no pé. É trazer ritmos. Já trouxemos outros profissionais com outros ritmos, vocês fizeram lá um workshop, né? Alguma Workshops coisa lá com a galera e tal. com outros profissionais, porque eu acho que o passista ele tem que ser completo. Eclético, né? Um pouco Eclético. amplo. Exatamente, trazer um afro, trazer uma dança regional brasileira, que tem muitas danças, tem muitas outras coisas. E quando você soma isso, né, você consegue trazer um passista completo. Entendi. Então, pra gente trazer um espetáculo, porque escola de samba é isso, não é só samba. E você, por exemplo, também não é reinventar a roda, mas é dar um plus na roda, né? Sai da madeira e vai para de repente ali para uma borracha e tenta melhorar essa borracha. Exatamente. E a posição que a escola está, né, na Intendente Magalhães, não é uma situação favorável para quem hoje está numa direção de uma parte da escola. Por quê? A gente está sempre acostumado a Cubango, Sapucaí e tal. Então muitas pessoas desacreditaram da escola. Então o meu projeto social, que eu digo que eu sou diretor de um projeto social para Cubango, é resgatar pessoas que foram magoadas com a escola, das antigas direções, de algumas coisas que aconteceram, que não vem aqui a nossa conversa, mas trazer pessoas de volta, que querem, que amam, que idolatram o Acadêmico do Banco, que eu digo que a maior estrela que tem, que existe é a Cubango. Eu não sou estrela. Eu sou suspeito de falar. Eu costumo dizer aqui no Banco, eu sou suspeito de falar da Cubango porque eu tenho uma proximidade muito grande, né? A maior estrela que no meu coração é a Cubango. Então eu durmo e acordo pensando na Cubango, na minha ala de passista. Então a ideia era resgatar as pessoas, trazer de volta a escola, dar uma completada na parte cultural dos passistas. E aí a tua ideia de trazer esses profissionais Exatamente. de outras origens para poder dar a eles a oportunidade também de eles ampliarem o horizonte deles. Porque a minha ideia hoje é uma negra mulher diferenciada, hoje é rainha, passista, foi rainha do Carnaval do Rio, da maior espetáculo da Terra. Trazer profissionais que dançam frevos, que dançam carimbó e outras danças culturais brasileiras que a gente não conhece. Entendi. Que você pode ir mesclando de forma... E que eu usei na minha coreografia. Sim, aí é a questão da coreografia, né? E aí vem esse pouquinho que eu peguei, que os passistas pegaram, e a gente juntou e teve aquela apresentação da feijoada linda, que foi lindo. Mas elas estão aí atrás aí, o povo está comendo aí. Sim, eu acho que já vai passar a nossa ala. Mas eu acho que é isso, Anderson. Eu acho que você é o jovem, né? Nós precisamos desses jovens. Sim. Especialmente o jovem para o carnaval. A nossa ideia com esse canal, de criar esse espaço, por exemplo, de trazer os jovens para esse bate-papo, para esse debate, para essa construção coletiva, é que eles possam expressar, por exemplo, essas ações que estão sendo desenvolvidas. Quer dizer, olha o quanto você está pensando na questão do passista para além daquele passista tradicional para a avenida. Quer dizer, você mescla e dá a oportunidade também desse passista se destacar numa outra modalidade. Sim. Porque quando você faz isso, é como a gente costuma dizer na academia, você transfere esse conhecimento a essa pessoa e ele vai transferir isso para outra e assim sucessivamente. Quer dizer, essa tua ideia é uma ideia muito boa, né? Uma ideia de excelência, porque é uma ideia que pega aí o nicho acadêmico, né? Quer dizer, você está desenvolvendo, por exemplo, outras teorias que até então não eram aplicadas ao carnaval. Quer dizer, você sai daquela coisa comum e corriqueira para tentar mesclar isso a outras danças, aos outros tipos, por exemplo, né, que estão dentro da cultura e que hoje, né, e o carnaval é uma expressão cultural, ele expressa isso, né? Nós tivemos aí um desfile que foi a campeã, que foi a Imperatriz Leopoldinense, e ela tinha lá um ritmo de chachado. Né? Em algum momento, por exemplo, havia um ritmo de chachado. Olha
o aproveitamento, por exemplo, né, a partir da escola, desse ritmo do carnaval nordestino dentro do nosso carnaval. Do carnaval, quer dizer, de um tema nordestino, mas dentro do carnaval, por exemplo, carioca. Eu sempre tive uma ideia de que escola de samba era uma mistura de muitas outras coisas. Se a gente estudar um pouco sobre a escola de samba, sobre os carros alegóricos, sobre a comissão de frente, qual foi a primeira comissão de frente, o primeiro mestre porta-bandeira, a primeira alegoria, por que a alegoria. Então, quando você começa a pensar que a escola de samba deu certo porque pegou um pouquinho de um, pegou um pouquinho de outro, pegou um pouquinho de outro, e juntou e virou o maior espetáculo da Terra, a gente pode transmitir também, isso para hoje uma ala, para pegar uma concepção histórica, mas ela pode ser traduzida em diferentes momentos da escola. E segmentos. Que é o que você está tentando e vai projetar, por exemplo, para Cubango, né? Exatamente. É trazer um pouquinho da nossa cultura mesmo, sim, porque o carnaval ele nasce de outras culturas também. Várias culturas, várias coisas, né? Principalmente dos morros, da religião, aquela mistura do morro, da religião. Então, eu quero fazer isso na minha aula. Quero trazer um pouquinho de cada cultura, que meus passistas aprendam um pouquinho de cada coisa, né? E depois vai ter um resultado muito bom. Então, hoje aqui eles vão poder assistir, por exemplo, o canal e ver, por exemplo, que houve uma expressão também acadêmica que é o ponto de ideia também, né? É lógico que você deve passar isso a partir de um workshop de bate-papo com eles, mas você está aqui trazendo aqui um clareamento, um floreamento enorme sobre a questão ampla do carnaval. Porque é nesse ponto, o Anderson, que é importante. A ideia, por exemplo, de ter um canal para falar sobre o carnaval é trazer o atual e trazer também o retrô, né, para haver essa convergência de ideias, por exemplo, e o avanço. Sim. Né? A gente tem visto, por exemplo, a partir do carnaval, alguns avanços. Né? O Paulo Barros, ele trouxe um carro vivo, né, que foi assim, uma quebra de tabu. Sim. Depois trouxe as molas, enfim, ele vai trazendo umas coisas e vai introduzindo, quer dizer, na cultura do carnaval. O diferencial sai disso, né? Um carro de cabeça para baixo, uma criança nascendo no desfile, né? Então, tipo assim, ele traz essa ideia. Então, a minha ideia também é essa. Claro. Joãozinho 30, por exemplo, revolucionou o carnaval, né? Exatamente. O Ratos e Urubus, então, foi assim. Sim. Foi esplêndido. É porque as pessoas não esperam algumas coisas. O carnaval é uma surpresa, não é isso? É surpresa. E a diferença, por exemplo, a diferença na hora vão ser justamente assim, Imperatriz Leopoldinense, né? Com certeza não estava no páreo do olhar, por exemplo, da crítica para ser campeã. Não está. E surpreendeu todo mundo com o carnaval. Eu acho que a inteligência do carnavalesco, ele foi assim. E foi um carnaval simples, né? Não foi um carnaval. Não, luxuoso. Foi lindo. Lindo, acho que dentro dos modais, muito que bacana e tudo mais. Mas não foi aquela coisa assim esplêndida, por exemplo, chegando, né? Ele acho que ele conseguiu mostrar para as pessoas que às vezes, em alguns lugares, outros lugares do nosso Brasil, as pessoas têm outras ideias, outras visões, né? Aquela ideia do Lampião. Para mim, Lampião era uma pessoa que matava, mas em outros lugares, Lampião é um rei. Então, eu acho que ele conseguiu mostrar para as pessoas que durante... você tem a sua ideia, eu tenho a minha ideia, só que elas são vistas de uma forma diferente. E ele conseguiu mostrar isso no carnaval dele. Lampião foi para onde? Foi para o céu ou foi para o inferno? Porque, para mim, o Lampião foi para o inferno. Mas para outras pessoas, Lampião era um rei. Sim, e foi para o céu, era aclamado. Ele tinha uma legião de pessoas do lado dele. Exatamente. Eric Robesbal é um escritor muito, muito interessante. Ele tem um livro chamado Bandidos. E aí ele classifica, por exemplo, Al Capone, Robin Hood. Ele vai fazendo uma classificação, situando, por exemplo, essas figuras, que aí, assim como essa leitura, muitas das vezes, feita de forma midiática, né, tem uma única versão do bandido. Mas, por exemplo, Robin Hood, ele tinha abrigo nas casas, nas fazendas. Então, assim, é bandido para um, mas é salvador para o outro, entendeu?
Então, assim, eles trazem justamente essa discussão, inferno ou céu, na linguagem do carnaval, no caso de Lampião, e foram vitoriosos. Exatamente. Foram lá, marcaram, por exemplo, trouxeram, por exemplo, a bateria com o chachado, a dança, por exemplo, inclusive interpretada, que aí é o seu caso, eles interpretam a dança do chachado, aquela marca muito que nordestina. O chachado, por exemplo, é uma marca que bate bastante, né, na questão do Nordeste brasileiro, e eles foram lá e classificaram e ganharam o campeonato, né, justamente essa diferença. Eu acho que carnaval, ele está tendo esse olhar do público, como aí, vou dar um exemplo, a Viradouro, esse ano, carnaval, sobre a egipciaca, né, que ela não, a história dela não era conhecida, mas uma história muito bonita, brasileira, santa, né? Eu acho que é isso, o carnaval os olhares das pessoas, o diferencial pro nosso carnaval necessita dessa ideia. A gente para uma escola hoje ser campeã, ela tanto no especial quanto no acesso, quanto na intendente, tem que ter uma acho diferença. Que qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Eu acho que você se propõe a fazer carnaval, é um espetáculo. Exatamente. Então, assim, você tem que se dar como você está falando. Não tem dia, não tem noite, não tem sábado, não tem domingo, você tem que dar o melhor. Eu acho que é o interesse do público, Paulo. O interesse de entender, de conhecer coisas novas. Conhecer não só Exu de Grande Rio, que é ruim, o Exu bom, o equilíbrio do mundo, do planeta. Então, eu acho que a gente está tendo outra ideia de outros temas que nós brasileiro, que o mundo estava vendo de uma outra forma. E vai desmistificando isso. Como as pessoas falaram, Exu venceu a verdadeira história. Porque, diga-se aqui, fazendo um parênteses rapidamente, falar de Exu, né, segundo os carnavalistas, é um fator muito complicador, né? Porque a visão que se tem de Exu não é uma visão positiva. É uma visão totalmente negativa. E eles trazem essa desmistificação e aí as pessoas passam até a olhar o Exu de outra forma. De outra forma. E eu acho que é isso. A ideia foi essa. Mostrar que outras ideias, outros olhares. Eu acho que o carnaval hoje está sendo isso. Outros olhares. A gente tem que começar a olhar de outras formas. E você como jovem, o Anderson, pode se dar ao luxo de ter esse olhar, né, de poder, por exemplo, trazer e anexar coisas que até então, por exemplo, não foram vistas, não foram colocadas, ou se foram colocadas de uma forma e você vai colocar de outra. Eu acho que a sacada é essa. Eu acho que você, jovem, né, e falo assim, porque hoje a gente está numa juventude outra, né? Então, assim, mas você é bem mais jovem do que essa juventude outra, e cuja qual eu pertenço, né? E vocês vêm com uma ideia, por exemplo, bacana de assim, as ideias high-tech, né? Que são essas coisas de aprimorar, por exemplo, aquilo até então colocado e tocado, né? Essa ideia, por exemplo, sua de como diretor hoje de passista da Acadêmicos do Cubango, né? É um pouco disso. Né? Você traz essa juventude, você traz essa garra, você traz a experiência do carnaval, você traz essa tua passagem por diversos momentos naquela escola e em outras escolas também, seja nos concursos que você trabalhou, seja, por exemplo, participando, né? Porque você é um homem de carnaval e consegue se perceber nítido e cristalino que você, por exemplo, tem esse gás e essa potência, por exemplo, a se dar para o carnaval. Para nós, né, que gostamos e amamos o carnaval, é muito importante tê-lo, por exemplo, nessa quadra histórica do carnaval da cidade e do carnaval do Rio de Janeiro, do carnaval do país. E espero vê-lo alcançar o mundo, porque aqui já tivemos bate-papos e entrevistas com outros atores que conquistaram o mundo. Sim. A partir do carnaval, que é o caso da Thay. Thay Rodrigues. A Thay Rodrigues também. Eu não sei nem se ela está morando no Brasil, mas ela tem uma passagem pelo mundo. Tá. Tivemos aqui o Leroy, que é destaque, fica aqui um abraço carinhoso para o Leroy, que é lá destaque da Mocidade, que vai apresentar na feijoada do Data Vênia vai fazer um desfile de fantasias de destaque, você já está convidado, que eu sei que você sempre está lá. Ele vai fazer uma apresentação de destaque, vai trazer aqueles destaques grandes dele para cá. E o cara que viajou o mundo, ele contou a história dele, por exemplo, aqui, de como ele começou, né, a partir da TIM, uma história muito, muito similar
a tia que ele levava a fantasia da tia, e acabou se tornando, por exemplo, um dos primeiros destaques hoje da Mocidade Independente de Padre Miguel, e o que eu almejo, né, pelo seu trabalho, pela sua garra, né, 20 anos, por exemplo, está aí, você ainda é um jovem, e que com certeza vai estar desfrutando aí do sabor do mundo a partir da sua arte, do seu trabalho, da cultura que desenvolve, e que isso nos deixa muito prazeroso de poder recebê-lo aqui no canal, de a gente poder bater esse papo, enfim. Mas é o que a gente tem, a sua história, por exemplo, sendo contada ao vivo, né, para a nossa galera, entendeu? Isso que é muito legal. Então, quer dizer, você tem 20 anos ali, né, e hoje está lá, arrumando lá aquela galera, as meninas, né? Quem é que está lá com você lá? Então, eu tenho 3 pessoas, né, 3 ajudantes, que é o Vitor, a Patrícia e a Sandrinha. A Sandrinha é minha filha, que te auxiliam hoje, né? Aham, que me auxilia, que me dá algumas ideias. Até porque nesse tempo todo de carnaval nunca fui diretor de passista, fui passista. Então acho que ser passista, né, muito antigo, já conhece um pouco do que o passista precisa, né? O que a gente necessita mesmo dentro de uma aula. E a primeira conversa com o Pablo, com o Leco, foi isso. Ó, a gente precisa disso, isso aqui nunca foi certo, acho que a gente tem que ter a nossa aguinha, a gente tem que ter nosso refrigerante. Um sanduíche, alguma coisa. A mesa, até a gente claro, faz, cada um junta um pouquinho. Até porque é um desgaste enorme, né? Eu estava falando com você, pô, eu tentei por exemplo, dançar um pouquinho, meu amigo. Porra, não consigo levar a perna, por exemplo, a batata aqui endurece, eu não consigo levantar. É um negócio. Então, eu acho que tem a parte boa nisso, tem a parte ruim também do passista, que deixa a sua família, que larga os seus filhos em casa, que deixa, às vezes, o filho pequeno deixa com uma pessoa, com um vizinho, que deixa, às vezes paga para essa pessoa para poder cuidar do filho, para os filhos não ficarem sozinhos, para poder ir lá fazer um trabalho para a escola porque gosta, porque ama, porque tem esse lado, esse lado também pessoal de cada passista. Então, ser diretor não é, você tem que saber lidar e pensar nessas pessoas junto também. Com elas, né? Exatamente. Porque é sonho, né? Sonho a gente não tem tamanho. Sonho não tem tamanho. Então, tem pessoas que hoje, eu tenho o sonho de ser passista. Não tem aquela habilidade para ser. Então, vamos fazer uma aula, vamos fazer um workshop, vamos tentar. Eu tenho passistas que estão... eu não vejo que as pessoas falam assim, passista ruim. Não, para mim não existe passista ruim. Pessoas que ainda não tirou de dentro aquela habilidade ainda, né? Para poder ser aquela melhor passista. E eu já construí pessoas passistas a partir disso. A filha da Sandrinha, a Isabelle, ela não sambava nada, ela não queria sambar, né? Mesmo, não queria sambar de jeito nenhum. E hoje, Sandrinha, por exemplo, tem um espontamento enorme, né? Tem um charme, você não tá aí nos vídeos aí. Uhum. Aí, sua galera. A minha galera. Sua galera as minhas passistas. Sua galera tá aí, ó. Minhas meninas. E a ideia também é trazer pessoas, Paulo, que querem, por exemplo, as minhas trans. Hoje a minha ala é a que tem mais trans no Rio de Janeiro. Que legal, hein? Eu tenho 5 trans, né? Que bacana. Uma tá até na roupa dos biquínis. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Aqui. Essa daqui é trans, que tá ali atrás. Então, hoje, o diferencial da minha ala é essa. É onde você se sente bem, como você se sente bem. Inclusivo, né? Exatamente. Um ato, por exemplo, de inclusão, né? Inclusão. Eu quero que todas... Eu não posso transformar uma mulher, para minha mulher, porque... Não. Mas se eu quero estar na Cubão, seja quem você é. Claro, acabou. O espaço, por exemplo, aqui é para todos. Eu acho que o mundo é isso. O mundo é para todos, com as suas formas e jeito, por exemplo, de pensar. Logicamente, dentro daquilo ali que se espera. Se é uma aula de passista, é sambar, vai trocar, por exemplo, aquilo ali, acabou. E as minhas meninas sambando muito. Cada um com o seu charme, cada um com o seu jeito. É difícil, Paulo, é difícil. Lidar com algumas meninas, né, é muito difícil, mas é muito prazeroso. Não,
eu fico, por exemplo, assim, muitas das vezes querendo assistir, querendo ver, mas a gente vai para fazer a cobertura e acaba que a gente não assiste. E aí depois a gente assiste os tapes, né? Vê aqui, a partir daqui. Olha, essa menina aqui tem um futuro, hein? Tem. É a filha de Verônica, que é lá da Mocidade de Caré. A garota tem um futuro, hein? Olha, bota esse seu olhar pode trazer para mim. Ó, pode colocar esse olhar clínico sobre essa menina, que é uma maravilha. Eu não tenho dúvida que o seu olhar é muito mais técnico do que o meu, mas a filha da Verônica, lá da Mocidade de Caraí, tem todo ela é novinha, ela deve ter uns 8 anos, mais ou menos. Hoje o meu maior problema em ter crianças na minha ala é devido à rua Intendente Magalhães, né? Lá não é uma rua assim com muita segurança. Eu quero voltar primeiro para Sapucaí para trazer mais segurança para essas crianças. Porque de repente lá também um pouco distante, o local. Mas sabe que iam mudar, né? Por conta justamente dos probleminhas que houve lá nesse ano passado, né? Assim, eu não posso agora contar porque eu trabalho com o sonho dessas crianças também, entendeu? Então, nesse momento, eu prefiro ter pessoas mais adultas. Quando a gente voltar, que a gente vai voltar, se Deus quiser, vamos voltar para Sapucaí, aí eu vou ter, sim, esse tempo. Aí eu posso pegar a Sandrinha, outras pessoas, vamos fazer uma ala mirim, tu fica responsável pela ala mirim. Porque é uma outra responsabilidade, você tem implicações com o juizado especial e tal. Então é uma outra cara que nesse momento a gente... E é uma responsabilidade outra. Então você já tem uma responsabilidade hoje que não é pequena, que é de colocar esse segmento organizado na avenida, né, e assumir uma outra responsabilidade realmente é algo para um pouquinho mais adiante. E tem outras coisas também, a parte, como eu falei, social, né, do diretor, eu como diretor, tem a parte da roupa, né, que eu tenho que sempre estar correndo atrás do melhor preço, né? Até hoje, graças a Deus, ainda não tivemos gastos excessivos, né, do passista. Né? Eu consegui patrocínios e ajuda para a ala, graças a Deus. E tô correndo. As roupas estão novas, estão bonitas. Novas, bonitas, com ideias, porque não foi uma coisa, vai fazer assim, não. Foi tudo pensado, conversado, falado com as meninas, vamos fazer uma roupa preta com verde, porque é diferente, que a escola ainda não teve a ala de passista uma roupa preta com verde, porque acho que vai ficar bonito. E não, vamos. Ficou bacana, diferente. Vamos. E tudo foi, graças a Deus, com ajudas, patrocínios. Claro, a gente hoje está aqui no canal aberto. Quem quiser ajudar a patrocinar as meninas, ajuda, assim que eu falo, não é só de roupa, não é só de dinheiro, mas uma ajuda às vezes, maquiagem, uma cesta básica, alguma coisa, alguém tiver, ajuda já as meninas, né? Que tem pessoas que às vezes não têm condição, Paulo, de comer. Entendi. De verdade. Tinha uma passista que falou, Anderson, estou passando necessidade. E aí corre para um lado, corre com o outro, tem ajudas, né? Vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Então, quando você é diretor, você não é só diretor tem que ter do espetáculo. Social também, né? Tem essa parte aí que é o bastidores. Os bastidores, às vezes, é muito difícil. É realmente muito difícil para algumas meninas que têm sonhos, mas não têm condição. Então, eu acho que a escola de samba tem que começar a pensar nisso também. Fica aí um recado para as empresas, especialmente aquelas que produzem e que têm produtos aí voltados especialmente para esse nosso público de carnaval. E aí está o segmento de maquiagem, está o segmento de cosméticos de uma forma geral. Né? Nós temos empresas hoje que produzem produtos e materiais, por exemplo, na área de cosmético para peles negras, né? Produtos específicos para peles negras, né? Temos algumas marcas aí. Não vamos aqui, por exemplo, abrir o merchan, mas a gente tem pessoas que têm essas marcas e que podem ajudar aí o Anderson lá com a sua ala de passista, né? Sim. E será muito que bem-vindo, por exemplo, que isso é uma contribuição que se desdobra, né? São campanhas lindas e maravilhosas que está lidando com pessoas, então é importante, é interessante, né? A gente aqui também se compromete de alguma forma, no que couber e puder, a gente, por exemplo, do canal, no dia que vocês tiverem uma atividade, a gente ajudar de alguma forma. Beleza. Né? Com uma mesa de salgadinhos, de refrigerante, você pode ficar tranquilo. Lógico que a gente vai fazer o merchan do nosso canal, mas a gente com certeza ajuda e contribui, porque também é o nosso objetivo, a gente também tem implicação social.
E falando em implicação social, a gente vai aqui caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu preciso, por exemplo, fazer o merchan aqui das pessoas que ajudam o canal aqui, e que também podem se tornar parceiros, por exemplo, da sua ala de passista, que é a New Print, do nosso amigo Nilson, né, que faz aí brindes maravilhosos, como canecas. Esse material todo que está aqui na mesa é tudo produzido lá na New Print, camisa, banner, adesivo, chaveiro, caneta. Tem lá uma diversidade de material. O amigo Nilson, que fica ali na entrada das barcas aqui na cidade de Niterói, atende pelo telefone 96488-0225, 96488-0225, do amigo Nilson, né? Fica um abraço carinhoso aí, nosso parceiro aqui no canal. Também não poderíamos deixar de falar aqui do nosso amigo, né, do Chopp, né? O Pixie Chopp aqui, ó, maravilhoso, né? O nosso amigo André, lá do Pixie Chopp, que atende no zap 99-900-5464. Fica aí um abraço para o amigo André, no telefone, que atende lá para servir chopp. Aí chopp com samba combina muito bem, através do número 99-900-5464. Né? São os parceiros aqui do canal, e a gente vai ampliando essas parcerias de pessoas que entendem, por exemplo, ser importante estar aqui falando num canal especificamente falando de carnaval, falando de carnaval, que é o nosso programa, recebendo hoje aqui nosso querido amigo Anderson, rei do carnaval de Maricá. Está aqui a sua coroa. Ele vai fechar com chave de ouro aqui agora nos comentários, colocando a coroa aí na cabeça aí, para ficar bacana, enquanto se dirige a nossa câmera ali para fazer as suas considerações finais aí. Antes, coloca a sua coroa. Eu não vou me atrever a pedir ela a você não, porque ainda não alcancei esse patamar não, né? Mas o dia que me derem uma coroa dessa, eu vou carregar ela para baixo e para cima. Mas, antes, faça aí as suas considerações finais sobre esse bate-papo, sobre a sua aula que você está dirigindo, né, conclamando as suas passistas, por exemplo, para estarem juntos nessa caminhada, nesse empenho. É uma tarefa árdua. Você é jovem, precisa, por exemplo, dessas meninas e desses meninos com você para te ajudarem a construir, né, a sua história no carnaval, a história dele no carnaval, e a história da Cubango e a história do carnaval como um todo, que é o nosso objetivo. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade. Karim sempre esteve comigo. Acho que a gente já se encontra em outros carnavais, né? Eu acho que ser parceiro das escolas de Niterói, né? Não só a Cubango, não só a Escola Grande. Acho que o Paulo Boia está em todas as escolas de Niterói. Acho que é um dos parceiros que Niterói tem como, assim, eu acho que um dos maiores parceiros, né, que Niterói tem. É esse cara aqui, que eu admiro, que respeito, que tem grandes projetos para a nossa cidade, né? Acho que hoje ele é um cara muito importante, porque é do trabalho das escolas, né, de samba. Ele está aí procurando e vendo as pessoas que têm habilidades, que conhecem o carnaval de Niterói. E eu sou muito feliz, né, de já ter trabalhado no Data Vênia, né? Já vim, né, sou um dos pioneiros da Data Vênia. E eu acho que foi uma das pessoas também que me olhou. Tem uma foto maravilhosa, que é uma das melhores fotos que eu tenho, é do Data Vênia, espontânea, é aquela... Linda, linda, linda. Essa foto é linda, eu amo essa foto. E assim, eu quero agradecer a oportunidade que eu tive, primeiramente a Deus, né? Porque foi Ele que já tinha trilhado esse caminho até hoje aqui. Não sei o que vem pela frente, não imagino o que vem pela frente. Eu acho que cada ano, cada tempo é uma surpresa. Quero agradecer a minha mãe, que foi a primeira pessoa que teve esse olhar, né, cultural. Dona Nazaré, te amo. E depois as pessoas, né, que olharam para mim, o Pablo Coutinho, presidente da Cubango, o Leco, o Anderson Pipico, que também é um parceiro das escolas aqui de Niterói, pela oportunidade e realização do meu sonho, né, porque é mais um sonho. E a todos, né, que hoje, né, o prefeito da cidade de Maricá, que me deram a oportunidade dessa coroa maravilhosa, e os meus passistas que estão aí batalhando comigo, que acreditam no meu sonho, né, que acreditam na minha ideia. Hoje eu tenho 70 passistas numa Intendente Magalhães, né,
Não sei se todos vão desfilar, mas eu tenho 70 passistas que apoiam o projeto. Não tenho o passista da ala, eu tenho o projeto, e esse projeto, graças a Deus, é um projeto que vai fazer ou passista para outras escolas, que nada é meu passista, é passista para distribuir para todas as escolas. E digo, quem não for estar na ala esse ano, vai estar em outra ala, vai estar no carro, vai estar em algum lugar, porque eu não vou desamparar ninguém. A Cubango não desampara ninguém, né? Bota todo mundo pra dentro. Todo mundo pra dentro. Distribui em outros Nem lugares. que eu tenho que fazer 2 alas, a escola já sabe do meu trabalho. Então, eu quero agradecer a todos que me apoiaram nesse tempo, né? Que eu sou muito feliz por hoje ser Anderson Magalhães, porque vocês criaram o Anderson Magalhães, né? Vocês me deram a oportunidade de estar aqui hoje, nessa mesa. Então, eu sou muito feliz, grato e amado, né? Pelo Carnaval de Niterói, que foi o pontapé, Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval do Espírito Santo, onde eu também sou destaque, muso também no Carnaval no Espírito Santo. A gente nem teve a oportunidade de conversar, mas agradeço a cada carinho e amor lá pelo Carnaval lá do Espírito Santo também. Muito obrigado a todos, obrigado mesmo de coração. E ainda tem muito Anderson ainda pro que vem pela frente. Então vamos estar... Quem precisar de mim também, quiser ser passista, tá aberto. A aula de passista tá aberta, tá bom? Beijo, obrigado pelo carinho. E obrigado. o ano que vem, com certeza, né, nós estaremos aqui novamente trazendo você após o desfile para você contar como é que foi o desfile. Por favor. Eu fico muito grato de poder ter recebido você aqui, com certeza. Tenho um carinho pessoal pela sua pessoa, pelo seu trabalho que você desenvolve, reconheço isso. E eu acredito que cada um e cada uma que está em casa também nos assistindo reconhece isso. E o reconhecimento disso se dá pelo fato de você hoje ser diretor da Acadêmicos do Cubango, diretor de passista. Nós vamos fazer uma claque aqui fechando, né, que é um tanto quanto tradicional aqui. Né? Eu me pego, por exemplo, para aprender a trabalhar com esse negócio aqui. Né? Olha lá, o nosso diretor me cobra que eu não bote ele na frente da câmera. Vamos lá, é assim, ó.